Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Sempre um prazer ter você aí do outro lado. Você que nos recebe com tanto carinho, sempre pronto para receber informação de qualidade. Hoje a gente fala sobre a vida sentimental e uma frase que você pode ter ouvido já muitas vezes. Outras tantas você pode ter dito, mas fato é que essa frase é muito falada para os psicólogos. Então, os profissionais da psicologia recebem diariamente pessoas que dizem esta frase, por isso a importância da gente conversar sobre esse tema aqui hoje. A frase que é muito dita é: minha vida afetiva é um desastre. Hoje a gente vai entender por que as pessoas dizem que é um desastre. Será que de fato é um desastre? Será que a gente atrai pessoas ruins, aquele famoso dedo podre que as pessoas tanto falam, né? Eu converso com Veruska Gendov, que é psicóloga, nossa convidada aqui hoje. Veruska, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. É sempre um prazer, Dê, é muito bom estar aqui e tentando ajudar as pessoas de uma forma geral, né? É muito bom poder ajudar. E passar essa informação, né? Quem está em casa se identificou com o tema, tem perguntas a fazer, vou te dar os caminhos aí, abrir os caminhos para você participar aqui do Consulta ao Doutor de hoje. Telefone 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Participe também pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, mas a nossa rede social favorita é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Tem sempre o tema do programa por lá. Hoje eu já fiz isso antes do programa começar e já recebi, doutora, diversos recadinhos. Então, algumas pessoas fazem suas perguntas, outras simplesmente dizem que estão ligadas no programa e que vão assistir, porque é o que eu sempre falo, ainda que não nos caiba o tema completamente, né? Sim. De repente você nunca falou que a sua vida afetiva é um desastre, mas possivelmente você já ouviu. Se não ouviu, há chances de ouvir. E a gente tem que estar preparado para ajudar essas pessoas, indicar o profissional para tratar esse problema, se isso realmente for um problema. A gente vai entender tudo no Consulta ao Doutor de hoje. Vou pedir para o Rô pegar os CDs. Rô, na nossa caixinha tem os CDs do pastor Fabiano Motta. Depois você traz aqui para a gente poder mostrar. Claro que você que está em casa está esperando o resultado da promoção. Tia, posso falar já? Separei aqui os nomes dos ganhadores do CD do pastor Fabiano Motta. Separei aqui, depois a gente mostra as fotinhos, tá? Eu publico de novo as fotinhos dessas pessoas, separo lá, mas só para que você que está acompanhando já saiba. Kátia Sabrina Menezes publicou uma foto na nossa linha do tempo. Kátia Sabrina Menezes e Madalena Brasil. A foto da Madalena Brasil tá lá no comentário do dia 10 de fevereiro, até anotei aqui para que a gente possa depois identificar. Vocês duas foram as ganhadoras do CD do pastor Fabiano Motta. Os CDs a gente mostra daqui a pouquinho para você que está em casa. Vocês vão levar para casa. A gente entra em contato, claro, e manda para vocês esse CD que vai edificar suas vidas com certeza, viu? Tem mais promoção vindo por aí. Vocês viram que essa semana teve Bruna Olli aqui, né? Já pedi uns CDs para que a gente possa premiar quem nos assiste, acompanha toda a nossa programação através do Facebook. É muito bom fazer isso, porque eu recebo muito carinho. Doutora, você também recebe esse carinho quando vem aqui, né? É tão gostoso a gente poder, sei lá, dividir um pouco da gente com as pessoas, né? Claro. A gente recebe um pouco das pessoas e se entrega um pouco para as pessoas também. E é muito bom ter o carinho de vocês. Eu quero até aproveitar e agradecer. É muito bom ter cada recadinho, cada mensagem. Eu fico muito contente. As fotos que as pessoas mandam quando postam do programa, eu acho muito bacana, muito bom. Continuem mandando as fotos enquanto assistem ao Consulta ao Doutor. Mandem suas fotos, outras promoções virão. E aí, a partir de agora, outras fotos que chamarem a nossa atenção, todas chamam, né? Todas são... As pessoas são muito queridas, né? Tiram fotos enquanto trabalham, né? Como foi o caso aqui da Madalena Brasil, enquanto trabalham. Ou com as crianças, com os animais de estimação, né? Então, é muito bom receber esse carinho de quem nos assiste e participa, né?
porque cada um que faz a pergunta acaba compartilhando um pouquinho da vida, né? Sim. A gente sabe que não é todo mundo que se dispõe a escrever um pouquinho da história para ter a dúvida respondida num programa de televisão. E é muito gostoso a gente poder ter um pouquinho desse contato, né? A gente poder conhecer mesmo. um pouquinho de quem está acompanhando a gente. Muito bom. É mesmo. Vamos começar, então, falando sobre a vida afetiva? Você recebe as pessoas do teu consultório falando sobre essa frase? Então, doutora, eu vim até aqui. Por que você está aqui, né? De repente é a primeira vez, ou no meio do processo, de repente, doutora, minha vida afetiva é um desastre. Você já ouviu isso? Olha, só essa semana eu devo ter ouvido umas 15 vezes. Doutora, pelo amor de Deus, minha vida afetiva é um desastre, me ajuda, né? É uma realidade, porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer escolhas afetivas, né? É muito difícil para a pessoa, principalmente no início de relacionamento, identificar qual é o tipo de perfil, personalidade, se encaixa com o tipo de perfil dela. Então, é muito complicado, principalmente nesse início, e é muito comum, infelizmente, as escolhas serem negativas, né? Principalmente quando a pessoa já traz um histórico de relacionamentos complicados, de relacionamentos com trauma. Então, parece que ela inconscientemente cria uma repetição. Entendi. Enquanto não descobriu por que ela está repetindo ou que características ela está buscando no outro, ela vai continuar fazendo o mesmo movimento. Por isso a importância de você que está em casa identificar se você vive esse momento, se você sente essa frase como algo real para você, manda a sua pergunta, porque de repente hoje, esse programa pode ser um marco importante na vida de quem está em casa assistindo. E, de repente, a pessoa pode dizer, não, aquilo acontece comigo. E, a partir de hoje, mudar a história. Claro. Então, o programa Consulta ao Doutor de hoje pode dar um marco diferente, oferecer uma oportunidade diferente de reconhecer a si e a possibilidade de encontrar uma nova pessoa, ou corrigir seu relacionamento. Algum movimento tem que ter, né? O que não pode? Você tá com essa frase e continuar nutrindo isso. Isso não pode. Agora, as pessoas falam, né, então, que não querem essa repetição. E às vezes, o que elas estão repetindo é o que elas vivem em casa. Então, é um modelo que está na família dela, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, está repetindo ali a mesma coisa. Está vendo a mãe sofrer a vida inteira, de repente, num casamento aí que não vai bem, né? E na hora de encontrar o companheiro ou a companheira, repete esse modelo. Na verdade, ela não quer, mas repete. Por quê? Muitas vezes existe um modelo de cultura, de educação, que faz com que a pessoa tome aquilo como algo natural. Ela não percebe, muitas vezes, que aquilo é distorcido, que aquilo é desastroso, que aquilo não dá certo. Então, ela, de forma inconsciente, ela tende, por ter aprendido dessa forma, a repetir o que aprendeu. Já tem pessoas que não, que por conta de um vínculo afetivo errado, de um vínculo afetivo distorcido, ela passa, a partir daquele momento, a buscar aquilo como forma de tentar suprir a carência dela, a dificuldade dela. Por quê? Muita gente procura a felicidade de si no outro. Esse é, inclusive, um dos pontos que seria importante a gente começar refletindo, porque se você quer ser feliz, você precisa estar feliz primeiro. Se você vai começar buscando um relacionamento, esperando que o outro te faça feliz, você já começou errado. A tendência dos seus relacionamentos serem um desastre já pode começar a partir daí. Porque as pessoas, elas precisam se complementar. Eu não posso, de forma alguma, jogar a responsabilidade da minha felicidade na mão de um outro ser. Agora, se eu sou uma pessoa feliz e quero ser feliz com outra pessoa e a outra pessoa a mesma coisa, já começamos certo. Já estamos buscando construir alguma coisa. É muito comum esse ser o primeiro ponto que já dá problemas. Então, se você está buscando alguém que, de repente, essa pessoa vira para você e diz direto, isso acontece muito, Denise, olha, eu estou com você porque você é a minha felicidade. Já tem que começar a prestar um pouquinho atenção, porque pode ser uma encrenca. Tá. Se a pessoa diz, olha, eu quero ser feliz com você, vamos ser felizes juntos, é uma coisa. Se a pessoa diz, olha, você não pode fazer isso porque senão eu vou ficar infeliz, você não pode agir assim porque você é a minha felicidade, você não sei o quê. Cuidado, essa expectativa, essa cobrança, ela é muito negativa. Muito negativa, porque você já está com... Aí é um amor patológico já. Sim, um foco errado. Eu até digo para você, se você conhece uma pessoa, quer ver a dica? Conhece uma pessoa, nos primeiros dias ela diz, eu amo você, você é o ar que eu respiro. Ninguém ama uma semana. Então, pode ser que essa pessoa esteja colocando essa expectativa de felicidade em cima de você. E se isso não for corrigido no início, vai ser um desastre anunciado depois.
Entre outras coisas, tem muita coisa. Nossa, agora, você colocou aqui a questão também do relacionamento que já está estabelecido e tem essa questão do amor patológico, mas tem a pessoa que fala assim, doutora, eu estou sozinha, não consigo me relacionar, então não arrumo um namorado, ou os meus namoros não evoluem para um noivado, ninguém pensa em casamento, né? Por que será que eu atraio, e vou usar o exemplo da mulher falando do homem, mas pode ser muito bem ao contrário, né? Por que será, doutora, que eu atraio homens que não se interessam por levar o relacionamento adiante? E mais, eu já ouvi diversas vezes meninas reclamando que estão apaixonadas, não dizem que estão apaixonadas pelo rapaz, mas que ele já alertou que ele não quer namorar. Não é complicado? Ele já disse, né? Já anunciou. Sim. Nós precisamos entender qual é o objetivo do relacionamento. Né? Você quer um relacionamento para não se sentir sozinho? Você quer uma companhia? Ou você quer construir uma família? Porque se você quer construir uma família e a pessoa já sinaliza que não quer nem assumir um namoro, então também já começou errado. Os homens, eles têm uma dificuldade muito grande, né, de se comprometerem. Isso já é uma dificuldade natural por conta da racionalidade. Porém, quando eles amam, eles tentam desenvolver, né, um caminho. Já as mulheres, elas são muito dramáticas porque nós somos mais emocionais. Então, a gente tem que tentar equilibrar as emoções para conseguir caminhar junto com a racionalidade masculina. Agora, é muito complicado quando você não consegue equilibrar isso. Você tem todo o amor, você quer desenvolver, você quer construir uma família e a pessoa com a qual você gosta já sinaliza, não quero nem assumir um namoro. Ou seja, a pessoa não tem maturidade, ela não está pronta para montar, para construir uma família. Então, por que eu vou criar uma expectativa a respeito daquela pessoa? Com tantas pessoas querendo amar, Denise, é impressionante a quantidade de homens e de mulheres que procuram ajuda porque elas querem construir família e elas não estão encontrando pessoas que queiram um compromisso sério. É triste, eu já vi homens chorando porque não conseguem uma esposa para se relacionar e casar, alguém que queira algo sério. Assim como mulheres que querem namorar, noivar e casar. Desencontro, né? Pois é. A gente atrai a pessoa Não, errada, nós escolhemos errado. Nós escolhemos errado. Todas as pessoas, quando elas se relacionam, houve uma escolha. Direta ou indiretamente, mas houve uma escolha. E quando a gente escolhe baseado naquilo que a gente tem como referência. Seja a referência traumática, familiar, cultural, mas é a nossa referência. Então, por que eu estou escolhendo sempre homens que são ciumentos? Por que eu estou escolhendo sempre homens que são agressivos ou homens que não querem se comprometer? Eu preciso buscar nessa minha referência onde é que está o erro. Existe algum erro cognitivo que eu preciso corrigir? Trabalhar em terapia. Sozinho a gente não consegue Trabalhar em terapia. Resposta. Em algumas situações, a pessoa até tem uma noção. Mas ela não quer, porque aquela história foi tão marcante e dolorida que ela não quer encontrar, né, de cara com aquilo. Então, ela ignora, ela bota embaixo do tapete, deixa aquilo mal resolvido e aquilo vai fazendo com que outras escolhas erradas aconteçam, né? Outra coisa muito comum nos dias de hoje, nós vivemos numa sociedade em grande parte doente, que possui problemas psicológicos muito sérios, né? Até aí você tem um problema psicológico, não é o problema, desde que você passe a ter consciência disso e vá tratar. O problema é quando você tem uma problemática psicológica que você não quer tratar. Aí as moças ou os rapazes ficam achando que depois que casa, melhora. Piora, porque você vai ter que se adequar a uma realidade tendo uma problemática psicológica, né? Então, é muito complexo, isso é muito amplo, vai depender de cada história de vida para a gente entender o que acontece. Mas, no geral, são histórias que se repetem porque eu faço escolhas baseadas nas minhas realidades, que para mim são reais porque eu vivenciei assim. Por que eu tenho que fazer diferente? Sendo que o nosso objetivo é buscar diferença, né? Ou essa questão de... Eu escuto muito isso também. Os opostos se atraem. Aí você encontra personalidades que não têm nada a ver com a sua personalidade. Não há uma harmonia, não há um equilíbrio. Não combina. Não, doutora, mas eu passei a minha vida ouvindo de que os opostos que se atraem. Porque eu aprendi isso, não sei aonde, eu vi isso na família.
Claro que toda regra tem sua exceção. Eu não posso utilizar de uma exceção, né, como algo comum, porque não é assim também. Tem que ter uma... Para se relacionar, tem que ter tolerância, paciência e, sobretudo, amor, né? Mas... Principalmente amor. O principal é o amor. Agora, tem muita gente que fala, que acha que tem que suportar tudo. E eu sempre pensei que um relacionamento é assim, você tem as qualidades e você tem que... As qualidades são uma maravilha, né? Todo mundo adora as qualidades. Mas você tem que conseguir suportar os defeitos. Sim. Porque você tem defeitos e a outra pessoa com quem você vai se relacionar também tem. Tem que suportar os defeitos. Se tem um defeito que você não tolera, a minha opinião é que não dá certo. O que dizem os psicólogos? Olha, todo ser humano tem tolerância a alguma coisa. Qual é a sua tolerância? Qual é a minha tolerância? Qual é a tolerância de cada pessoa que está assistindo o programa Consulta ao Doutor? Cada um tem que saber qual é o tipo de características que tolera. Tá. Por exemplo, muita gente não tolera que o outro tenha vícios. Isso é inquestionável. Mas aí a pessoa começa a namorar sabendo que a outra bebe. E acha que vai fazer com que aquela pessoa deixe de beber. É claro que existem exceções. Muita gente ajuda. Mas se aquela pessoa não quiser parar com o vício, seja bebida, seja cigarro, o vício que for, você não vai poder fazer nada. Porque para a pessoa mudar, ela precisa querer mudar. Ninguém Pode até mudar? Pode mudar, se quiser mudar. Ela quiser. Ela pode ter um vício difícil, complicado, isso comprometer até neurologicamente, porém, se ela disser eu quero, ela consegue. Se ela disser eu não quero, eu estou fazendo porque você quer, ela não consegue. Porque ela precisa ter amor próprio. A própria Bíblia diz, para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro, isso é regra, né? Eu vejo muita gente que não consegue se amar, não consegue se valorizar, então faz tudo o que o outro quer. Faz tudo o que o outro pede, faz tudo o que o outro manda, tudo. Não dá certo, porque ela abriu mão dela mesma. E se ela não valoriza ela mesma, o outro não vai valorizar em algum momento. E é o que acontece muitas vezes, a gente vê isso no dia a dia. É no namoro que a gente vai conhecendo a pessoa, né? Sim. E que aí você precisa dizer como é que você gosta de ser tratado, tratada, né? E mostrar pra pessoa, porque você tá contando pra ela. Você está mostrando pra ela qual é o seu valor, no que você acredita, Os pequenos gestos. Inclusive na questão da religião. Sim. Né? Então, você precisa mostrar para ela como é que você deseja aquele relacionamento, como ele precisa ser construído para ele crescer, virar um casamento, né? Agora, percebeu no meio do caminho, e às vezes o meio do caminho, doutora, são 5 anos, 6, 7, às vezes 10 anos de namoro. Todo início de relacionamento a gente percebe as coisas, isso é comum. Só que cada um quer enxergar o que percebeu. Porque é doloroso, é lógico. Você percebe que aquilo não é agradável, seja o que for. E você quer, de alguma maneira, tentar esconder aquilo. Porque eu quero tanto dar certo com a pessoa que a gente faz, com certeza. Principalmente a mulher. A mulher faz vista grossa de tantas coisas. Pra lá, Deixa pra lá. E não quer conversar para não ter atrito, não ter conflito. Eu até entendo, ninguém quer viver num pé de guerra. Porque também não é isso que se busca num relacionamento só, né? O que se busca é tentar construir uma vida a dois e ter uma família e ser feliz. Mas, infelizmente, a falta de se colocar, de se apontar, de tentar mudar, porque ninguém é perfeito. Se tem algo que não agrada, conversa e tenta se tenta mudar. Agora, quando você faz vista grossa para uma coisa, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, tá na hora de repensar a vida. Ou você não está se sentindo à vontade, não está se sentindo com uma aproximação para dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir, até mesmo para ela mudar, porque veio de uma cultura diferente. Imagina, um casal é formado em famílias diferentes, culturas diferentes, muitas vezes até países diferentes. Como é que você vai harmonizar tudo isso se não tiver muita conversa? Então, a frequência de contato, às vezes me perguntam quanto tempo para um namoro poder dar uma leitura? 1 ano. Mas é 1 ano com uma frequência pelo menos semanal, quinzenal, no máximo. Não adianta 1 ano, mas a pessoa está lá em Tóquio, eu estou aqui no Brasil e a gente se fala pela internet. Isso não é uma frequência aceitável. Relacionamento afetivo é uma convivência contínua, não é uma convivência à distância dessa forma, né? Então, 1 ano dá para você ver como é que ela trata a família dela,
como é que ela trata você, que importância você tem na vida dela, o quanto ela te busca, o quanto ela se preocupa com você, o quanto essa pessoa faz parte da sua vida. Porque se ela não fizer parte da sua vida agora, ela não vai fazer depois. Você falou do buscar, do cuidado, né? E hoje as mulheres muito independentes, e eu faço parte, você também, né, doutora? Desse grupo de mulheres que trabalham, que tem a sua vida, tem a sua independência, mas a gente também quer ser cuidada. Eu acredito no relacionamento, como diz a Bíblia, né? Exatamente. Onde o homem está à frente, a mulher é o suporte ali, tudo que está em volta, a mulher está sempre coordenando também, né? Nós temos a nossa função, mas a gente precisa, a gente quer a outra pessoa tendo esse cuidado, né? Às vezes a gente não deixa os homens terem. Já você fala. Com porque, certeza. olha, às vezes a gente passa por cima, então a gente tem acesso às mesmas informações, a gente trabalha tanto quanto os homens, né? Então, não deu tempo de ver coisas simples. Então, vão imaginar que vocês vão a um lugar e ninguém sabe o caminho, né? É a mulher que vai olhar o GPS para saber se onde fica o lugar? É a mulher que vai encontrar a pessoa no meio do caminho? Será que isso não pode fazer com que o homem não faça o papel dele ali na relação? Então, de repente, ele não faz porque você não deixa. E deve ter muitas reclamações. Eu ouço de amiga, você deve ouvir de paciente, né? Reclamações, mas ele não se importa, ele não liga se eu volto tarde para casa sozinha, né? No namoro, ele não vem me buscar. O quanto acostumamos o outro a uma realidade que nós não queremos. Isso. E a gente não quer. Por que a gente faz? Já a gente fala mais sobre isso, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostrar essa câmera aqui mesmo. Vou mostrar pro André mesmo, isso aí. Pastor Fabiano Mota com os CDs aqui nas minhas mãos. Já CD Grande Adoração, da Graça Music, fazendo o maior sucesso. Já temos as meninas vencedoras. Vou deixar um CD aqui só, que eu preciso da outra mão para abrir aqui o meu arquivinho. Kátia Sabrina Menezes e Madalena Brasil, vocês foram as vencedoras. Cada uma leva para casa um CD do pastor Fabiano Mota. Parabéns, viu, meninas? Teremos mais promoções. A gente gosta de presentear quem nos assiste, compartilha aqui todos os dias um pouquinho da vida, né? Fazendo a sua pergunta. Sem vocês, não tem programa, né? Já a gente fala mais aqui sobre vida afetiva com a doutora Verusca Gendov. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre vida afetiva e uma frase que a doutora ouve sempre aqui, doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. E você já pode ter dito alguma vez ou ouvido diversas vezes de amigos, pessoas próximas, que é a seguinte frase, abre aspas, minha vida afetiva é um desastre, fecha aspas. Eu até perguntei aqui na internet, né, como você caracteriza a sua vida sentimental e alguns até escreveram um desastre, né? Então é um termo muito usado, né? Eu nem sabia que as pessoas falavam tanto disso, né? E dessa maneira, né? Então, descrevendo como um desastre. É hora de mudar. Sempre é tempo de mudar. Vamos focar no namoro? Já a gente fala em como agir no casamento, porque são situações diferentes, né? A gente estava aqui batendo um papo durante o intervalo agora. No comecinho do namoro, eu falei, a gente vai mostrando, né, como é que a gente quer ser tratado. Então, o que você permite, né? Querendo ou não, a mulher, ela vai ditando as regras, né? Então, se você permite determinado tipo de atitude, o homem aceita, né? Se você não permite e ele te ama, vocês continuam numa boa e ele segue a tua regra, né? Já assisti diversos vídeos falando sobre isso, acho muito legal, né? E a mulher, hoje em dia, então, claro, tá no mercado de trabalho, uma conquista excelente, faço parte, doutora também, né? Somos mulheres, trabalhamos, temos a nossa independência, mas não podemos tomar o lugar do homem na relação. E a gente, às vezes, faz isso. Com coisas simples. Você deu um exemplo que eu nem tinha pensado, né? Fecha a janela do quarto. A gente dá muita ordem, né? Fecha a janela, coloca não sei o quê, olha a antena não sei da onde. E o homem tem um tempo dele. Isso, o homem tem um tempo dele. O homem tem uma fala muito comum, que é o daqui a pouco eu faço.
E as mulheres, elas não aguento. conseguem aguentar o daqui a pouco eu faço. Porque a mulher é muito imediatista muitas vezes, né? Eu até entendo isso. Mas se você pediu, pelo amor de Deus, aguenta pelo menos alguns minutos, porque senão você vai acostumar esse homem a não fechar. E ele ainda vai olhar para você, você não deixou. E ele ainda vai culpar, né? Então, é muito importante que a gente consiga equilibrar isso de alguma forma, de alguma maneira. A mulher, muitas vezes, ela quer exagerar no comando, na cobrança, mas o homem também, muitas vezes, não quer fazer muitas coisas. Então, vamos conversar, vamos combinar, vamos tentar chegar num consenso. Agora, onde é que está errado, né? Quando a mulher, ela quer fazer demais. Porque aí ela ultrapassa os limites dela. Tem sido muito comum essa coisa, principalmente da mulher no comando, né? Relacionamentos que as mulheres e os homens estão buscando na internet. Eu vou entrar lá no site cristão, eu vou entrar no site de relacionamento, eu vou tentar me relacionar e encontrar uma pessoa. Tá. Aí já começa errado. Querida, você que está em casa, eu vou falar com a dona de casa, você que está lá em casa, pode falar. Você que está procurando um namoro. Pelo amor de Deus, não comece errado. Se você está buscando já de internet, eu já tenho certas ressalvas com isso. Tá. Porque relacionamento é bacana quando você está convivendo no meio onde você lida com as pessoas ali, né? Mas se você entrou num site para se relacionar e vai atrás da pessoa, pelo amor de Deus, mulher, não vá você atrás da pessoa. Porque tem mulheres, Denise, que elas marcam o encontro e tem até alguns casos que vão para interior, outros estados, atrás do homem. Para conhecer o homem. Já está errado. O homem já está mostrando no primeiro encontro que ele não tem disposição para te encontrar. Porque quem que tem que ir atrás? Né? O homem tem que ser homem. Ele tem que buscar. E esse no primeiro encontro, ele não ficou curioso a ponto Sim. de ir ao teu encontro, né? Ir até você. Tem pessoas que ficam... Teve uma vez uma pessoa que me disse, Verusca, eu fui para o interior aí de São Paulo, são 6 horas de viagem. Eu peguei um ônibus na rodoviária Tietê, enfrentei 6 horas de viagem para chegar num shopping da cidade do interior. Quando eu cheguei lá, ele estava nervoso porque ele não podia se atrasar. Quer dizer, já começou errado, mas ela disse, será que ele vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não está tendo prioridade no relacionamento. Não, já sabemos que não vai dar certo. Então, observe os sinais, a forma de paciência, de responsabilidade, cuidado com isso. Hoje em dia tem muita coisa aí perigosa, tem muitas situações perigosas que você não pode se arriscar. Então, cuidado. Geralmente, os grandes relacionamentos, né, os relacionamentos que dão certo, estão no convívio. Às vezes estão do seu lado, só que a pessoa não percebeu ou não valorizou. É engraçado, né? Às vezes a gente passa a vida buscando fora algo que muitas vezes está na sua convivência, do seu lado. Mas a pessoa é muito amiga. Você vai namorar inimigo? Eu sempre falei isso, adoro. Tem que ser um amigo mesmo, né? Já convive, conhece família, né? De alguma forma desenvolveu ali uma realidade. Agora, tá bom, eu busquei um relacionamento mais distante. Ok, mas você já está buscando numa outra cidade? Você está disposta a abandonar tudo para ir para outra cidade? A outra pessoa está disposta a vir para essa cidade? Como é que vai ficar isso? As realidades, elas precisam se unir. Se não houver esse movimento de união, já começou errado também. Você começa a namorar e acha bonitinho que o namorado é muito ciumento e tudo, você não pode olhar para o lado que você está olhando para alguém, isso já está indicando claramente um problema. Ciúme numa quantia pequena é uma coisa, um ciúme constante numa frequência alta ou numa irritabilidade alta é outra. Pessoa que só reclama de você, nunca te elogia, só reclama. Será que isso vai dar certo? Não vai, não. Se você está vendo pessoas que vivem nessas situações, o ideal seria, se é um namoro, o ideal seria você rever isso. Você está querendo casar e muitas vezes a outra pessoa diz, não, sou muito jovem para isso. Também tem essa. Homem e mulher, viu? Mas é mais com os homens, né? Sim. Eles têm 33 anos e falam que não está na hora de casar. Eu conheço pessoas de 50 que dizem que não está na hora. Pois é. Tá na hora, minha gente. Tá muito mais do que... Sim, então, imagina. Sabe, começa a prestar atenção nisso tudo. O porquê não está, o porquê está. É claro que você também não vai
ter a imaturidade de casar com uma pessoa que não está preparada. Perfeito, mas aí você tem que saber que aquela pessoa, de repente, não está preparada para casar, né? Mas aí a pessoa diz, você está aí, você não sabe, eu me sinto sozinha, se eu abandonar essa pessoa, se eu desmanchar com essa pessoa, eu vou morrer sozinha ou sozinho. Cuidado, a gente só faz aquilo que a gente acredita. Você acredita nisso? Então, se acredita nisso, tem que mudar isso. Você falou do ciúme. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, vai falando sobre isso. Tem uma medida do ciúme, né? E todo mundo fala sobre isso, mas é uma linha muito tênue, né? Que separa, então, o que seria o saudável do que é o patológico. E no início do namoro, há uma tolerância muito grande para o ciúme, né? Depois é que vai ficando chato. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é considerado normal e quando isso atrapalha, dá para conversar? Olha, sempre dá para conversar, Denise. Se de alguma forma incomodou, porque é normal em algum momento você ter um pouquinho de ciúme, você chega pro outro e diz, olha, não gostei, eu não gostei porque fiquei enciumado, você agiu assim, seu comportamento dessa forma, eu não gostei, eu não agiria assim, não pega bem. Você justifica os seus motivos, as suas motivações. Agora, se está acontecendo toda hora, em todo movimento, você não pode olhar para o lado, que roupa é essa que você tá? Por que você tá com esse colar? Por que esse brinco? Esse batom tá forte demais? É patológico, existe frequência, intenção e muitas vezes agressividade. Então, quando você vê frequência e agressão, é que você tem que ficar atento. Já eu separo um tempinho para a gente falar sobre o casamento e o que fazer quando a pessoa que está num casamento, está casada, diz que a vida afetiva dela ou dele é um desastre. Então, o que fazer? Como melhorar? Como restaurar esse casamento, né? A ideia é sempre essa, que os casais consigam restaurar as suas uniões, então, que as pessoas permaneçam juntas. Por isso que a doutora está dizendo o tempo todo que quando é um namoro é diferente. É importante rever, dar um passo atrás, né? Mas uma vez que você já assumiu esse compromisso, então tem posturas diferentes para as casadas e para os casados que a gente fala daqui a pouquinho. Eu volto a conversar com a doutora Verusca. Doutora, tem muita gente que está de várias idades, né? A gente falou dos homens que de repente têm 30, 40, 50 anos e não se dizem despreparados ainda para o casamento, né? Tem muita gente que fala, olha, eu não quero me envolver, isso significa não quero um compromisso sério, não quero namorar, né? Quero estar junto de alguém, mas sem esse objetivo, né? Porque eu tenho trauma dos relacionamentos passados. Ora, a vida também é feita de desilusões e quem nunca teve, né? Quem não teve, um dia vai ter. Mas como é que faz isso, né? Essas pessoas têm que buscar tratamento, elas têm que querer esquecer essas... Não é esquecer, né? A gente não esquece as coisas, mas tem que conviver com isso. Queria que você falasse um pouquinho. É claro, cada foco, né? Cada momento da nossa vida, a gente tem que ter um foco. Se esquecer, não vai esquecer. Porém, não pode ter peso, não pode ser o foco da sua vida. Nós precisamos ter decisões, tomada de decisões. O que eu quero para mim? Qual é o tipo de objetivo que eu quero para minha vida? Se eu quero me relacionar, então eu quero me relacionar para quê? Para casar, para construir uma família. É comum hoje as pessoas deixarem isso para fazer de uma forma mais madura. Então, eu tenho visto pessoas hoje acima de 30 anos se preparando para casar. Primeiro desenvolvendo o seu lado intelectual, o seu lado profissional e se preparando para se relacionar e casar. Então, eu tenho visto muito isso. Mas o que é estar maduro, né? É você primeiro fazer uma escolha. Eu quero construir uma família. Segundo, eu quero abrir mão dos meus traumas para construir uma família. E para isso eu tenho que tratar aquilo que de alguma forma machucou. Se você tem um amor de adolescência platônico, isso é um desastre, aquilo de alguma forma te ajudou a construir algumas coisas para um próximo relacionamento. Opa, eu já aprendi, de alguma forma eu fiz daquilo um aprendizado. Por isso que não pode esquecer, né? Agora, pois é. Tem que saber o que passou pra não... Olha que legal. O que ensina mais? É o não. Sim, a queda, claro. A decepção, a frustração. Porém, eu não posso viver só nisso. Eu não posso me acostumar como se isso fosse normal. É normal. Não, é normal na adolescência, quando você começa, né, nesse ramo afetivo, aí tem aqueles amores platônicos, as decepções, os relacionamentos rápidos, né? Porque você está numa idade onde você não tem maturidade para uma vida a dois, para você construir uma vida a dois. Agora, depois dos 30, isso muda de figura. Mas eu não me sinto pronto. Então, o que falta?
O que está faltando? Vamos se preparar, então. Vamos se preparar. Ah, mas eu tenho medo, vai que, né? O casamento é uma coisa séria, vai que eu caso e não dá certo. Você quer dar certo? A outra pessoa quer dar certo? Então vai dar certo. As vidas são compatíveis, vocês têm rotinas que podem ser amarradas, vocês têm históricos, personalidades que possam contribuir, caminhar junto. Ah, mas é que eu não tenho paciência com problemas. Mas problemas fazem parte da vida, do trabalho, família, isso é normal. O que não é normal, eu fugir de uma relação afetiva que eu possa construir uma família. Ah, mas você não sabe como foi difícil, minha família teve problemas, eu venho de um histórico de separações, um histórico que foi muito sofrido. Quer continuar isso ou quer fazer diferente? Né? Então, para você que quer um relacionamento ideal, ou pelo menos um relacionamento saudável, eu vou chamar assim, porque perfeito ninguém é, você tem que entender isso. Perfeito ninguém é. Mas quais são os tipos de qualidades e de defeitos que você consegue lidar? Pega um papel, você que está em casa, pega lá um papelzinho e coloca, olha, eu consigo lidar com esses defeitos. E eu consigo e gostaria que a pessoa tivesse essas qualidades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho problemas e isso me atrapalha de fazer uma escolha, porque eu tenho carências, né? Geralmente as mulheres são muito carentes e têm essa dificuldade. Os homens, eles não conseguem se relacionar com as mulheres carentes demais, elas têm, né? Eles têm medo desse grude. Onde você está? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você não me ligou? Por que não respondeu o WhatsApp? Porque, né? Esse tipo de controle estressa qualquer um. Que é o relacionamento afetivo chicletinho. Se você quer uma pessoa que te acompanha, ela tem que acompanhar as suas expectativas, e não porque ela está te controlando ou ela está te manipulando, porque ela tem problemas. Quando a pessoa começa muito controlando por telefone, controlando, e agora tem os meios de comunicação, né? O que você estava fazendo em tal lugar? Porque lá no Facebook marcou não sei o quê, porque não sei aonde você estava não sei o quê, e você demorou não sei quanto para mudar de um... Gente, é sufocante, ninguém consegue viver assim. Se você não trata isso, você vai sempre achar que o outro é que não te deu satisfação. Mas o problema é você na cobrança. O problema é você na cobrança. Sim. Né? É claro que hoje, ainda mais nos dias de hoje, você precisa ligar, né? Se comunicar, isso é importantíssimo, mas cuidado com a frequência. Anota a frequência. Quantas vezes você vai buscar o outro? O outro, você sabe que está trabalhando, você sabe que está ali, né? E tem um período de trabalho, e se mesmo assim você se comunicou 20, 30, 40 vezes? Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim, porque meu marido reclama porque eu mando recados para ele. Eu falei, mas quantos você manda? Sei lá, alguns. Eu falei, alguns quantos? Eu falei, não sei, então você vai anotar para mim. Denise, 57 vezes. Mandou mensagem, 57. Pensa o que uma pessoa está trabalhando e parar 57 vezes para responder ou ligar ou, sabe? Teve uma situação muito engraçada que a mulher, ela passou para o marido um torpedo. Onde você está? Eu acabei de chegar no hotel com o meu chefe. Ele está aí, não, ele desceu para pegar alguma coisa para a gente comer. Mas você está mesmo? Eu tô. Então vai lá no banheiro e dá descarga. Nossa. Pra eu saber que você está mesmo no hotel e eu ouvi a descarga. Não dá pra se relacionar assim. É impossível. Aí nisso o chefe chegou e disse, olha, ao invés de dar descarga, meu chefe está aqui. Passou o telefone pro chefe. Agora, olha que situação. Que feio. Que feio. Né? Então, por quê? Porque a pessoa não consegue controlar suas próprias ansiedades, a sua carência, medo de perder. Trabalhar isso. Claro que dá. Se você estiver, né, vivendo uma situação como essa, senta e conversa. Olha só, 1, 2, 3, 57. Vamos fazer diferente? Olha, de manhã, 1, 2, à tarde, 1 ou 2. Não dá tempo de respirar assim. E a mesma coisa você. Então, quais são as realidades? Sim. Então, quais são as realidades? Então, uma outra dica que eu quero dar para você, né? Verificar essa questão emocional é muito importante, verificar a sua carência, as cobranças que você faz. Uma dica importantíssima, né? Observa como a pessoa lida com você, como ela lida com a família, como é que ela lida com os amigos, como é que ela fala ao telefone. Tudo isso são dicas, como é que ela se porta em situações diferentes, vá para lugares diferentes. Um dia saia com a família e vá almoçar, outro dia passeie com a família no shopping ou passeie com o namorado no shopping. Comece em situações diferentes, vê como se comporta, tanto o namoro, né? O namorado quanto a namorada.
Depois, se você já está num casamento, a situação muda um pouco de figura. Você já está comprometida numa situação. Já a gente fala sobre essa questão do casamento. Porque uma vez que você está nesse relacionamento, neste casamento, precisa reestruturar essa relação. Enquanto a gente está no namoro, a gente tem a chance de estruturar o que a gente quer para o nosso futuro. A partir do momento que você já está na situação, aí você vai ter que fazer um estudo totalmente diferente. Perfeito. Vou para o intervalo, mas já vou deixar uma pergunta aqui da Mara Angelita Silva. Ela quer saber como reconstruir o casamento. Depois de muitas desilusões que ela passou, agora ela se sente incapaz de sentir as mesmas coisas, como amor, ter paciência, e ela tem principalmente medo de sofrer. Tem tantas perguntas bacanas aqui sobre essa questão do casamento que o próximo bloco a gente fala só disso. Certo. São 3 minutinhos, a gente volta já. Nós estamos de volta, entrando no último bloco do Consulta ao Doutor. Agora falaremos sobre as questões dos homens e mulheres que são casados e que precisam aí de uma ajuda, porque também definem a vida sentimental, afetiva, como um desastre estando num relacionamento, num casamento, né? Doutora Verusca Gendov é minha convidada, ela é psicóloga, está tirando as nossas dúvidas. Ainda dá tempo de você participar pelo programa. A gente combinou que durante esse bloco a gente vai fazer um intensivão para responder as perguntas que chegaram aqui no Facebook. Outras vão chegar e a gente vai responder, tá? A doutora vai responder. Eu vou passar para ela, a gente vai tentar responder o maior número possível. facebook.com/consulta ao doutor. Mandem suas perguntas, porque é muito importante. A sua pergunta é a pergunta de tantas outras pessoas que você vai acabar ajudando outros telespectadores que estão na mesma situação que você. Deixa eu fazer as perguntas aqui. Comecei então com a pergunta da Mara Angelita Silva. Ela quer saber como reconstruir o casamento. Depois de muitas ilusões que ela passou, ela conta que agora se sente incapaz de sentir as mesmas coisas, como amor, ter paciência e principalmente ela tem medo de sofrer. Obrigada, Mara Angelita. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, num casamento com problemas, né? Num casamento que tenham problemas afetivos ou um desastre afetivo, você tem que identificar se o desastre é do casal ou de um deles. Se for do casal, uma terapia de casal vai ajudar a identificar o que precisa ser modificado. Se for individual, um tratamento individual com quem precisa. Agora, tem situações que talvez não precise de uma terapia, precisa de um posicionamento. Sentar o casal e conversar. O que te incomoda? O que me incomoda? Como eu me sinto? O que te deixa feliz? O que te deixa infeliz? Coloca tudo isso e cada um faz um trato. Então, vamos mudar isso. Muita gente consegue, Denise. Muitos casais talvez nem precisem de terapia. Agora, se fazendo isso está muito difícil, busca ajuda, uma ajuda emocional, alguém que consiga direcionar e consiga de uma forma muito prática resolver a questão. Claro que dificuldades, lutas, isso é natural, adversidades a gente vai ter na vida, não é só na vida afetiva, isso é geral. O que não pode é viver isso constantemente. Já acorda infeliz, vai dormir infeliz, não dá. Tem uma questão de ser feliz sozinha, né? Sim. Que você falou aqui no começo do programa. Sim. Tem uma questão de ser feliz sozinha. Então, você é feliz, né? Na nossa vida não acontecem só coisas boas, mas a gente continua sendo feliz, né? Tem momentos ruins, tem momentos bons e você se define feliz. Acho que isso é bacana. Tem que aprender. Tem muita gente que está solteira. Tem muitos homens e mulheres solteiros hoje, né? E sem um relacionamento, porque durante o namoro, o noivado, eles continuam solteiros, né? Mas sem um relacionamento, que ficam só atrás desse relacionamento. Sem aproveitar essa chance de ter essa estrutura mais fortalecida de ser feliz sozinho. É uma boa oportunidade. Tem gente que está em casa reclamando, mas Denise, faz 5, 6, 7, 10, 15 anos que eu não consigo me relacionar com ninguém. É hora de aproveitar também para se fortalecer. Então, saber o que você gosta de fazer, para onde você gosta de ir, como se agradar. Quanto mais a pessoa se sentir segura, se sentir feliz, ela interage, ela brilha. E quanto mais ela brilha, mais ela proporciona ser observada e ser conquistada, né? Quando a pessoa está amuada, carente, depressiva, mais ela vai ser um repelente natural de relacionamento afetivo.
né? E concluindo a pergunta dela, é muito importante você tentar descobrir por que você tem essa crença de que o sofrimento pode acontecer a qualquer momento. Existe um pensamento automático com você, onde, meu Deus, eu vou ser infeliz, meu Deus, eu vou ser infeliz, vou ser infeliz. Por quê? Faça essa pergunta, por que você tem essa crença? Porque você pode apenas ter se acostumado com algo e que não tenha fundamento para você. Ou você tomou como regra algum desastre, alguma situação que aconteceu isolada. Então, começa a fazer um movimento contrário. Peraí, mas por que eu tenho que pensar no sofrimento se eu posso ser feliz? E o que você pode fazer para ser feliz? Busca esse caminho que vai ser mais fácil, com certeza. Perfeito. A D Bonfim, ela pede para chamar ela de D, pergunta aqui, como definir uma mulher de 42 anos que diz ter um sonho de se casar, é cristã, há anos já é cristã e a maioria de seus relacionamentos acontece com homens casados? Ela faz essa pergunta. Acha normal essa vida que leva? Acha que algum desses homens podem largar suas esposas e podem se casar com ela e eles serem felizes? Essa situação é uma situação bem complicada, né? Dê, olha só, a gente não pode querer uma coisa e fazer uma escolha contrária. Se você quer casar, você precisa caminhar nessa direção e não na direção oposta. Não dá para você já pensar no planejamento de casamento se você se propõe a um relacionamento de amante. Com um homem que está indisponível, Agora, né? uma coisa que eu vou dizer para você com certeza existe algum histórico de rejeição na sua vida, porque você está buscando pessoas que vão te rejeitar em algum momento, sonhando que elas te aceitem. Então, quando a gente se propõe a uma situação como essa, a gente está se rejeitando e está buscando uma situação de rejeição para a gente, querendo que a pessoa nos ame e nos leve num cavalo branco para ser feliz. Isso não vai acontecer. Então, se você quer realmente casar, está na hora de você fazer escolhas corretas. Buscar um relacionamento real sem medo. Porque, no fundo, você está com medo de escolher uma pessoa que esteja acessível a você. Você está buscando pessoas que são inacessíveis a você. Então, busque uma pessoa que realmente esteja acessível e se desfaça desse processo de rejeição. Se ame, se valorize, se aceite primeiro e busque pessoas que vão ter, né, nessa possibilidade, um amor a você. O relacionamento de amante é um relacionamento de rejeição. A pessoa, ela é ousada, ela é descartada. É muito raro um marido deixar uma família por conta de um amante, ele apenas usa. Então, não se proponha nunca a isso. Você já pode estar feliz com uma pessoa disponível, construindo sua família. Você ainda é nova, 42 anos ainda hoje é nova. As mulheres e homens estão casando mais tarde. Então, busque alguém disponível para você. Você vai ver como é diferente. Perfeito. Vou dar um recadinho para quem está em casa. Eu volto com a pergunta da Simone Batista. Ela disse que se separou do ex-marido achando que ele não a fazia feliz. Hoje ela está no segundo casamento. E aí ela diz que é infeliz. Ele faz de tudo, a mima muito e eu vejo que sempre estou infeliz. Pede para que a gente leia. Simone, sua pergunta está lida e a doutora responde depois do nosso recadinho. Orientações muito importantes, preciosas, né? Porque as pessoas precisam se valorizar bastante, né? E ter essas bases bem construídas, né? Porque de repente você joga fora um casamento, você joga fora um relacionamento que poderia continuar e que de repente estava dando certo. Era alguma coisa com a pessoa, às vezes, que não estava, né? Já já a gente fala sobre isso. E tem outras perguntas super interessantes. Continuem mandando as perguntas. Volto a conversar com a doutora Verusca. Doutora, pergunta da Simone Batista. Ela se divorciou achando que o ex dela, o ex-marido, não a fazia feliz. E agora ele está no segundo casamento e ela se define uma pessoa infeliz. Olha só, Denise, é muito importante que a gente consiga identificar o que acontece com ela. Eu já vi diversos motivos que fazem com que uma pessoa fique infeliz. Às vezes é um trauma emocional, às vezes pode ser uma situação orgânica também. Denise, você sabia que problemas hormonais, problemas orgânicos de diversas naturezas, diversas, alergias, até alergias podem alterar o fator emocional? Esses dias eu estive com uma pessoa que ela estava infeliz e não conseguia entender, aí foi encaminhada para o consultório. E conversando com ela, ela tem um histórico que ela tinha sofrido um acidente há muitos anos atrás. E eu pedi uma avaliação orgânica.
Denise, ela estava com um processo de inflamação tão gigante que ela teve até envelhecimento ósseo. E isso causou o processo de diminuição de serotonina, fazendo com que ela entrasse em processo de tristeza. E o marido enlouquecendo, porque, meu Deus do céu, o que acontece? Eu faço de tudo, eu tento agradar, mas nada ajuda. Então, o que acontece com você? A gente tem que avaliar. É muito difícil de dizer exatamente o que acontece, mas existem algumas ideias. Então, você dá uma verificada, pensa, já aconteceu algum trauma afetivo e você se marcou e não conseguiu ainda resolver, digerir isso? Pode ser um fator. Como é que estão suas questões hormonais? Quanto tempo faz que você não procura um ginecologista? Perfeito, às vezes a entrada na menopausa... É difícil, ela não colocou a idade, é difícil até de imaginar qual é a idade. Como é que estão os seus fatores orgânicos, né? Como é que está a tua saúde, como é que está a tua alimentação. Então, tudo isso contribui. Como é que é também esse comportamento do marido? Tendo essas respostas, a gente consegue definir mais exatamente o que está acontecendo. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, tristeza constante não é normal, tem que buscar solução. Perfeito. Às vezes é com psicólogo, e às vezes é um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Às vezes você vai ao médico fazer um check-up, ver se está tudo bem, porque os nossos hormônios mudam diariamente, né? Então, de repente, você estava bem até outro dia e agora mudou, né? Quer ver uma coisa que está ocasionando muita estafa, muito cansaço? Isso também está causando desgastes importantes, a ponto mesmo da pessoa ficar desgastada, triste, chateada. Desgastes com equipamento eletrônico. Tem gente que leva para a cama celulares, computadores, tudo isso, não dorme direito, fica com celulares embaixo de travesseiro, isso é super complicado, isso atrapalha seu sono, isso interfere no teu processo neuronal no sono. E claro, você não repõe o que precisa repor, então tudo isso tem que ser avaliado. Inclusive, se você dorme aí com os celulares embaixo do travesseiro, tira tudo do quarto. Tira do quarto, se quiser ter um sono saudável. Ocorrem interferências. Pessoas que têm sono saudável têm mais possibilidades de ter um humor melhor. Perfeito. A Maria Augusta Ribeiro disse que teve 4 maridos. E ela teve problema de traição por parte deles em todos. Ela faz uma pergunta dificílima. Por quê? É claro que existe uma repetição visível, né? Existe um comportamento de repetição, alguma característica nesses maridos existe em comum. Uma dica é você colocar todas as características positivas e negativas deles e tentar identificar quais foram as repetições, para que você consiga quebrar essas repetições. E a segunda dica é, nesse relacionamento que você está, tem que fazer diferente. Tem que realmente tentar resolver, se posicionar, se colocar, porque você não pode ficar num relacionamento que está sempre errado. É importante tentar resolver. Agora, uma coisa é fato, ela acabou escolhendo pessoas sem querer por repetição de características. Com certeza os 4 têm algumas coisas que são parecidas e ela não se atentou a isso. Porque é claro que se eu busco pessoas com a mesma característica, a tendência é de acontecer de novo. Então eu tenho que buscar características que fujam daquela característica que me magoou, que me chateou. Então, vale a pena você identificar o porquê dessa repetição. Que características eu escolhi? Por que eu me permito? O que acontece comigo? Para você conseguir resolver isso. E se tiver dificuldade, buscar ajuda para poder ter essa resposta. Eu vou aproveitar que a gente falou sobre a parte antes do casamento, né? Então, o namoro. Sim. Nossa telespectadora diz que o namorado dela não quer casar ainda porque acha que... Ele fala que não está na hora. Ele é da igreja, eles se conheceram lá. Ela tem 21 anos, ele tem 34. O namoro cristão, ele tem algumas características diferentes, né? Então, existe a espera da hora certa, né? Para o casamento, né? Tudo feito ali, uma pureza nesse namoro, né? Queria que você explicasse um pouco, então, para ela já estava na hora, pelo que eu entendi. Para ele não tá, como é que fica? A gente precisa entender essa ansiedade, está vindo de uma pessoa de 20 e poucos anos, né? Talvez ele esteja entendendo essa ansiedade como uma dificuldade. Então, precisa rever essa ansiedade. Precisa saber quanto tempo eles estão juntos para a gente poder saber se eles já construíram uma identidade de casal. Ela não diz, perfeito. Então, pode ser que não construiu ainda uma identidade do casal.
E pode ser também que ele tenha alguma dificuldade, né? A resposta que vai conseguir definir melhor isso é você entender quanto tempo, qual é a frequência de convívio, como é que está o relacionamento, se não está tendo ciúme, se não está tendo brigas e ele está inseguro por conta disso. Se ele está orando e ele não está conseguindo achar uma resposta ainda que o dê segurança, é porque tem que corrigir, melhorar alguma coisa. Agora, num primeiro momento, a sensação que eu tenho é que ela é muito jovem e ela está ansiosa para casar. Então, precisa ver se essa ansiedade não é um ponto de atrapalho no meio desse casal. Perfeito. Porque, de repente, aqui não é ele que está falando que não é a hora. Ele não está fazendo porque isso. Se a gente fosse pegar um casal onde ambos têm acima de 30 anos, o recorte é 1. Perfeito. Mas a gente está num recorte onde tem uma diferença de idade muito grande. Acima aí de 10 anos. Então, quando a gente tem uma década, acima de uma década de diferença, a gente tem patamares de décadas diferentes. Então, talvez o olhar dele para essa ansiedade, para ela ser uma moça jovem, 21 anos. Então, talvez isso seja o grande ponto. Se ela está muito carente, se ela está demonstrando isso, se ela está tendo uma cobrança, e aí, vamos casar? E se ela não tem ainda pelo menos 1 ano de relacionamento, talvez esse seja o motivo. E a gente falou de alguns erros que as mulheres cometem, de repente, ficar falando demais sobre isso faz com que o homem não fale, né? Porque a qualquer momento você pode falar, por que ele vai, de repente, te propor ali um pensamento sobre o casamento, né? Quando a pessoa começa a namorar, ela tem que definir, olha, eu quero namorar para casar. Ok? Tá todo mundo entendeu? Definido? Ok. Aí ela não pode todo dia, então eu vou casar, tá? Então eu vou casar, viu? Você não sufoca. Não, você fala isso no início, deixa. Depois de um tempo que já identificou o casal, já criou uma identidade conjugal, no sentido de você criar planos, desenvolver, né, a vida de namoro de vocês. Aí depois de 1 ano é que vocês vão sentar e vão dizer, e aí? Perfeito. Mais daqui a 1 ano, mais daqui a 2 e se planeja para isso. Doutora, adorei falar com você na tarde de hoje. Tenho muitas perguntas ainda para fazer. Os nossos telespectadores mandam diversas perguntas, mas olha, fiquem tranquilos, porque a psicóloga Verusca Gendov estará sempre aqui para ajudar, né, para passar essas informações, dar esse direcionamento. E é importante sempre saber que há como melhorar. Se é no namoro, identificar essas questões antes. E se é no casamento, dá para refazer, dá para reconstruir esse relacionamento. É preciso vontade e, às vezes, buscar ajuda, né? Vou deixar os contatos. Perfeito. 0 operadora 11 3326 7348, 3326 7348 ou 99550-5898, 99550-5898 no Facebook, Verusca Gendov. Facílimo de encontrar, adorei, obrigada. Me adicionem, curtam lá minha página, eu tenho vídeos no YouTube, se inscrevam no meu canal, vai ser muito bacana poder dividir com vocês. E amanhã, Dê, eu vou ministrar um evento aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, que o título do evento é justamente sobre as fases da vida, né? E como você pode viver com qualidade de vida essas fases. Então, nós somos considerados como mulher de fases, né? De etapas. Então, o evento é gratuito. Se você quiser, entra lá no meu Facebook que eu mando o endereço para você. É gratuito, é amanhã à noite, sexta-feira. Às vezes você não tem, né? A pessoa não tem uma atividade. E eu vou estar ministrando sobre isso, né? Será que você conhece as suas fases, as suas etapas da vida? Quer viver isso com a melhor qualidade, a melhor vida possível? Então, e é bom conhecer, né? Muito com bom. certeza. Obrigada, viu? Bom fim de tarde. Adorei te receber aqui. Um beijo para vocês. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Compartilha um pedacinho da sua história. Outras promoções virão e eu explico tudo direitinho no decorrer da semana. Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau.